minha assignação de que eu ia cursar a Cátedra 3, eu entrei em desespero. Como será o primeiro ano da carreira nesse ano de 2024? Será que aquelas mudanças anunciadas pela UBA no ano passado vão realmente acontecer? Você não tá entendendo nada de como que funciona a dinâmica do primeiro ano da carreira? Calma, eu vou te explicar tudo nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. E aí, futuros universitários, tudo bom com vocês? O meu nome é Ana Carolina, eu sou assessorada do Intercâmbio Medicina e a pedido da Lari, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo falando sobre o primeiro ano da UBA. No ano passado, a UBA anunciou que haveria uma mudança aí em algumas matérias. Algumas seriam fracionadas, outras seriam, juntadas, unidas. E isso aconteceria em alguns anos da carreira. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre esse novo plano de estudos, então tá por aqui. Vai lá e assiste o vídeo para você entender um pouco melhor sobre essas mudanças. Mas eu queria deixar claro para vocês que entramos em contato com o CECIM, que é o Conselho de Estudantes que cuida dessa parte da FMed, da Faculdade de Medicina, e perguntamos para eles se essas mudanças aconteceriam a partir desse ano de 2024. E a resposta deles foi que sim, começa esse ano de 2024, mas apenas para quem está começando o CBC. Ou seja, para quem vai recursar o primeiro ano ou para quem está começando o primeiro ano nesse ano, essas mudanças não valem ainda. No primeiro ano, nós temos 2 matérias obrigatórias e 3 matérias opcionais. As matérias obrigatórias, elas são chamadas assim obrigatórias porque você precisa aprovar elas para passar ao segundo ano. Você precisa, no caso desse plano atual, não é o novo plano, nesse plano atual você precisa ter aprovada sim ou sim isto e embrio e você precisa estar regular em anatomia. O que é estar regular em anatomia? Você precisa ter aprovado os 3 parciais, o parcial de locomotor, o parcial de displáqueno e o parcial de neuro. Não precisa necessariamente ter aprovada a prova final, mas em isto e embrio você precisa sim ter todos os parciais aprovados, obviamente, porque para você fazer a final você precisa aprovar os parciais, mas você precisa obrigatoriamente ter a final também aprovada. Se você não tiver a final de isto e embrio aprovada e tiver a de anato aprovada, por exemplo, você não passa para o segundo ano. Você precisa ter sim ou sim isto e embrio aprovado, e anato você pode ter regular. Você pode aprovar ela também, se você quiser fazer a prova final aí, mas o obrigatório é ter ela regular. Já as matérias opcionais, vamos dizer assim, são Medicina Familiar 1, Bioética 1 e Saúde Mental. Como o primeiro ano ele é muito puxado, os alunos costumam pegar somente as matérias obrigatórias. As outras matérias, que são as matérias opcionais, o pessoal costuma deixar para cursar nos outros anos da carreira, porque o primeiro ano realmente é muito puxado. Eu cursei o primeiro ano no ano passado, para quem tiver curiosidade. Eu não consegui terminar porque tive um problema de saúde, precisei voltar antes para o Brasil, e eu vou recursar o primeiro ano nesse ano de 2024. Então, esse vídeo meio que vale para mim também. Brincadeira. Falando um pouquinho sobre as cátedras do primeiro ano, dentro das matérias obrigatórias, eu vou falar sobre as matérias obrigatórias, tá? As opcionais eu não vou comentar, vou falar só sobre as obrigatórias porque é o que normalmente as pessoas pegam aí todos os anos. Então, cada matéria obrigatória tem 3 cátedras no primeiro ano. Anatomia tem a cátedra 1, 2, 3, Isto e embrio tem cátedra 1, 2, 3. Isto e embrio é uma matéria 4 em 1. Como assim? São 4 matérias que funcionam como uma matéria só. Ou seja, dentro de isto e embrio você vai ter histologia, embriologia, genética e biologia celular. E é muito importante deixar claro que se você não aprova uma dessas 4, você repete toda a matéria, porque são 4 matérias em uma só. Então, por exemplo, você aprovou isto, embrio, genética, mas não aprovou biologia celular. Você está em condição de aluno livre, ou seja, você pode tanto recursar a matéria, como fazer uma prova que se chama prova livre, que cai a matéria toda como se fosse uma prova final. Vale como se fosse uma prova final também, você não tem outra chance, vamos dizer assim, de fazer uma prova livre quando você está livre. Então você pode fazer tanto uma prova livre
como recursar a matéria. Quando você escolhe fazer a prova livre, você vai fazer uma prova com a matéria inteira e essa prova é toda oral, ou seja, histologia, embriologia, genética e biologia celular, toda oral. Aqui no canal, nós temos também um vídeo falando sobre termos acadêmicos. E se você não está entendendo muito bem o que significa exame livre, o que significa parcial, enfim, alguns termos que eu estou usando aqui, corre lá nesse vídeo que está muito bem explicado. E aí você vai conseguir entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando hoje. Então, esse combo, que a gente chama de combo histo e embrio, que são as 4 matérias em uma só, vai só até esse ano. A partir do ano que vem, 2025, para quem começa o primeiro ano, será separado e lá no vídeo falando sobre esse novo plano de estudos, tá bem detalhado, então corre lá pra você. Normalmente, as provas finais do primeiro ano são orais. Algumas cátedras não são orais, eu vou falar depois quais que são, mas normalmente são orais. E isso pode variar de ano pra ano, então, tipo, o que eu estou dando nesse vídeo pra vocês hoje foi As cátedras de anatomia, elas são bem diferentes umas das outras, por mais que seja a mesma matéria. A cátedra 1, ela é mais conhecida por ter aí como podemos dizer, esse enfoque maior na parte clínica da anatomia, ou seja, eles gostam muito de focar em dar uma aula focando em casos clínicos, aplicando esses casos clínicos nas estruturas anatômicas que estão sendo estudadas ali na aula prática. E nessa cátedra tem muitos frascos, muitos preparados cadavéricos, imagens também e até mesmo algumas maquetes. Se você não aprova o parcial, por exemplo, estamos fazendo um parcial de locomotor, você tem a sua chance de fazer o seu parcial lá tranquilo. Você não passou, o repetiarre é tranquilo. Costuma ser muito parecido com a prova que você já estava fazendo. Para você aprovar o parcial, você precisa tirar um 4. Se você tira um 3, você tem a possibilidade de render um exame complementar, que se chama repetiarre. O repetiarre, normalmente, ele costuma ser muito parecido com a prova que já tinham tomado de você, ou seja, eles não costumam cobrar na cátedra 1 um repetiarre mais difícil do que eles já estavam cobrando no parcial. Na cátedra 1, quem toma o repetiarre é o chefe de cátedra e a prova acontece no mesmo dia, ou seja, se você fez a prova e te informaram lá que você não alcançou 4 como pontuação, você tirou um 3, você vai fazer a prova no mesmo dia, o repetiarre. Agora, falando um pouco sobre os exames parciais, você tem 2 instâncias. Uma instância teórica e uma instância prática. Sempre começa no prático, que é oral, obviamente. Eles vão te colocar de frente para os preparados, ou para um frasco, ou para uma imagem e te perguntar: que estrutura que é essa daqui? Você tem que falar que estrutura que é, explicar as relações, enfim. E daí, se você não aprova em uma das instâncias, ou seja, se você não aprova ou no prático ou no teórico, se você tira um 3 em uma das duas, você pode voltar para que você não aprovou e render esse exame complementar, que é o repetiarre. Agora vamos para a cátedra 2. O foco da cátedra 2 é o diagnóstico por imagens, ou seja, os alunos aprendem muito bem sobre a diferença de uma imagem para outra, ou seja, uma diferença do que é uma ressonância, do que é uma tomografia ou que é um raio-x. Então os alunos costumam saber bastante aí essa diferença. Eles tomam muita imagem na cátedra 2. Esse é o diferencial dela. Eles gostam demais de imagem, tipo, muito. Então, em alguma das provas, eles vão te tomar uma imagem. Pode ser que não aconteça? Pode ser. É muito improvável que você não ganhe uma imagem, porque o normal é eles te tomarem pelo menos uma imagem por prova. Ou seja, se você faz parcial de locomotor, pelo menos uma das perguntas vai ser uma imagem para eles te tomarem. Nessa cátedra tem muito frasco, tipo, muito frasco mesmo. Tem preparado cadavérico também e tem muita imagem. Então, frasco e imagem com certeza vão tomar de vocês. Vamos falar do parcial. O parcial também tem 2 instâncias, a teórica e a prática. Você pode começar em qualquer uma das duas, você pode escolher em qual das duas você começa. E normalmente eles fazem 3 perguntas em cada instância.
Se eles veem que você tá desenvolvendo bem as perguntas, tá respondendo de uma forma tranquila, ou se eles veem que você sabe mais do que eles estão te perguntando, eles vão afinando as perguntas aí pra subir sua nota. Mas se eles veem que você tá tendo um pouco de dificuldade, que você não tá sabendo muito bem ali relacionar as estruturas, se você tá tendo uma dificuldade em dar exatamente o que ele te pediu, ele vai te pedindo coisas mais fáceis, mas que são extremamente importantes ou básicas pra você aprovar o exame. Tipo, se você erra essa pergunta, adeus. Você perdeu e aí você vai ter que fazer. Então eles podem tanto mesclar como pedir tudo da mesma coisa. Tipo, eles podem tanto pedir uma imagem, um frasco, um preparado, como eles podem te levar pra uma imagem e te fazer todas as perguntas sobre essa imagem, ou te levar para um frasco e te pedir todas as perguntas sobre esse. Isso tudo vai depender do ajudante. Normalmente é um preparado, um frasco, uma imagem. Mas pode acontecer aí de ser um só ou ser dois, enfim, vai depender do seu ajudante que vai te tomar. Agora vamos falar da temida e mal falada Cátedra 3 de Anatomia. Eu tive a sorte de cursar na Cátedra 3 do ano passado. Assim que eu recebi, né, que eu ia cursar lá, a minha assignação de que eu ia cursar a Cátedra 3, eu entrei em desespero. Porque todo mundo falava muito mal dessa cátedra e eu ficava, meu Deus, eu não vou passar, eu vou, tipo, sei lá, eu não sei o que vai acontecer comigo. Acho que eu vou entrar lá e nunca mais vou sair de lá, não sei. Porque, sei lá, tipo assim, as pessoas me davam um desespero tão grande de que, tipo, era muito difícil, eles cobram demais, eles são muito exigentes, e eu achava que, tipo assim, seria um negócio absurdo de outro planeta. E não foi, galera. Vou deixar vocês tranquilizados de que não é dessa forma. Calma. Sim, a Cátedra 3, ela é mais exigente, eles costumam pedir com uma profundidade bem maior do que nas outras cátedras, mas não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam por aí. Na Cátedra 3, você estuda os mesmos assuntos que você estudaria em qualquer outra cátedra, mas pode ser que você dê a sorte de o seu avaliador, o seu ajudante ou chefe de cátedra te pedir uma coisa mais fina, mas nada que seja, assim, absurdo. Pode acontecer que seja? Pode. Mas é muito raro de acontecer uma coisa absurda, assim, uma pergunta absurda ou que eles não tenham tratado na aula prática. Na Cátedra 3, eles não cobram a parte ali clínica tão profundamente como na Cátedra 1, mas saiba que é importante você saber, porque pode ser que eles perguntem. Já me perguntaram, já perguntaram para outros amigos meus também a parte clínica do estudo anatômico. Então saiba pra Cátedra 3, mas que não é uma coisa assim muito tomada e nem algo que eles vão tomar assim de uma forma muito aprofundada ou muito difícil. Eles costumam perguntar o básico. Dificuldade da Cátedra 3. Sim, ela é mais puxada. Você vai precisar estudar muito, se dedicar, treinar muito os speeches. O que são os speeches? Falar. Porque todas as provas são orais. Então, tipo assim, você precisa treinar a falar. Fala com o vizinho, fala sozinho, fala com o espelho, fala, enfim, fala. Vai falando. Fala pra você treinar. Porque é isso que na hora você vai te ajudar, né? Vai te ajudar ali na hora. Você começar a falar e sair o que você precisa falar. Só dando um adendo, uma observação, eles costumam cobrar bastante sobre drenagem linfática, porque o chefe de cátedra, professor Silt, ele tem um estudo sobre drenagem linfática, então a galera adora cobrar drenagem linfática por causa disso, o que eu acho uma coisa bem legal. Os parciais também tem 2 instâncias, uma prática e uma teórica. A gente começa pela prática e depois vai pra teórica. Se não aprovou uma das duas, volta pro repetiare no mesmo dia. A Cátedra 3, diferente da Cátedra 1 e Cátedra 2, eles não costumam ter frascos. Eles só têm frascos ali pra parte de neuro. Então, pra parte de locomotor espláqueno, é só preparado cadavérico. Você não vai ver frasco de praticamente nada. Só se o seu ajudante te levar lá pro mini museu que eles têm e mostrar, porque tem alguns preparados, tem alguns frascos lá no museu, mas eles não costumam cobrar frasco em locomotor nem em espláqueno, muito menos imagem. Tipo assim, meu ajudante mostrou uma imagem pra gente uma vez e, tipo assim, eu nem vi imagem no dia dos parciais, então eu imagino que nem nos outros horários eles costumem cobrar nada de imagem, tipo assim, é nada mesmo.
Talvez eles cobrem mais imagem em neuro do que em locomotor e em SPLAC. Não pode acontecer deles cobrarem mais em neuro. Então, qual cátedra escolher dessas 3? Lá no vídeo sobre cátedras eu falei muito sobre isso. Como escolher uma cátedra. Então, assim, você precisa analisar cada uma dessas características que eu dei pra você nesse vídeo e ver qual que se encaixa melhor com você ou qual que você acha que te atrai mais ou que você vai ter um pouco mais de facilidade em relação ao conteúdo. Sobre as cátedras de Stiembro, a cátedra 1 ela costuma dividir as matérias no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre. Por exemplo, no primeiro quadrimestre você pode pegar histologia e genética, e no outro quadrimestre você pode pegar embriologia e biologia celular. Ou pode variar isso daí, não é sempre nessa ordem. Então você faz no primeiro quadrimestre o parcial, os parciais, né, das 2 primeiras matérias, e no segundo quadrimestre o parcial das outras 2 matérias. E logo depois já tem o final. Essa cátedra ela é conhecida por ser um pouco mais difícil, tá? Então, assim, óbvio, a dificuldade vai depender de você, mas, assim, em relação às outras cátedras, ela é um pouco mais puxada. Cátedra 2, que foi a cátedra que eu estudei. Costuma ser uma cátedra bem tranquila. Eles não costumam pedir coisas, assim, extremamente difíceis. Eles dão a matéria inteira durante o ano e no final do ano, só lá para setembro ou outubro, que eles vão cobrar o parcial de vocês. Biologia celular e genética, as provas são todas choice, ou seja, de múltipla escolha. Mas isso e embrio, eles fazem num formato que eles chamam de formato rondinho. Ou seja, você vai chegar lá na prova, eles vão te dar uma folha, e nessa folha você tem 30 quadradinhos. E aí eles vão jogar lá na tela um PowerPoint, e cada slide que eles jogam lá na tela tem as perguntas. Por exemplo, histologia. Eles colocam lá e aí tem uma imagem e tem 2 perguntas. E você tem que responder essas 2 perguntas. Por exemplo, eles te pediram a estrutura que está sendo marcada com a seta. Aí você tem que colocar o nome da estrutura que está sendo marcada com a seta. E aí depois, qual a função dessa estrutura? Ou qual a função dessa célula? O que essa célula secreta? Você tem que ser específico com a sua resposta, entendeu? E em embrio também é assim, mas não é tão discursivo que nem histologia. Em embrio, eles também dão em formato rondinho e a maior parte é choice, né? Você tem que só colocar qual é a letra, escrever lá a letra que você acha que é a certa. E acho que 1 ou 2 é de você escrever qual é o nome da estrutura que está sendo marcada ou está sendo selecionada ali na imagem. Mas não costuma ser difícil. O final é choice ou oral. Isso vai depender. E eles normalmente lançam um tempo, tipo assim, alguns meses antes do dia do final ou do livre. E eles lançam lá no site se é choice ou se é oral. Então fica ligado pra você não perder isso daí também. A cátedra 3 de Stiembrio é mais parecida com a cátedra 2. Inclusive, as provas normalmente são feitas nos mesmos dias de biologia celular e genética. São aplicadas no mesmo dia, normalmente. Também é choice, biologia celular e genética. Mas tem uma parte que é oral, saiba disso. Agora, isto e embrio é tudo oral. Por exemplo, isto, eles vão te levar para o microscópio e eles vão te pedir a estrutura lá para você falar tudo o que você tá vendo. Então, agora vamos para a parte de como estudar para o primeiro ano. O primeiro ano, a UBA no primeiro ano, o primeiro ano é um mecanismo da UBA de diminuir a quantidade de alunos dentro da faculdade. Ou seja, eles botam para quebrar. O primeiro ano é difícil. É muito difícil. Então você precisa se dedicar bastante, treinar bastante a matéria para você não esquecer. Porque você vai estudando ali durante o ano, quando chegar lá no ano, se você não revisar, você não vai lembrar nada e você vai ter que reestudar tudo. Então, para isso não acontecer, vai revisando ao longo do ano para quando você chegar lá no final do ano, você ter a matéria fresca na sua mente e você conseguir desenvolver um pouco melhor nos finais e não ter que voltar tanto na matéria para rever e perder menos tempo. Você poderia estar, por exemplo, revisando a matéria para sua prova final. Então a minha dica é: estude pelo livro, faça as suas anotações do que é mais importante, veja os vídeos que tem disponibilizados na plataforma,
de cada matéria e vai revisando. Revisa, revisa, revisa. Volta sempre no conteúdo pra você revisar, pra você não esquecer e ter sempre a matéria bem fresquinha na sua mente, pra quando você chegar, você não, lá no final do ano, você não perder tanto tempo voltando na matéria. Como que funcionam as aulas? As aulas na UBA, elas são todas práticas, ou seja, a gente tem uma aula, por exemplo, anatomia. No começo do ano, normalmente, a gente tem aula de 15 em 15 dias. Não sei se esse ano vai mudar, se vai ser toda semana, uma aula por semana. No ano passado era assim, a gente tinha, no começo do ano, aulas de 15 em 15 dias. E depois que passou o parcial de locomotor, que um monte de gente saiu, foi reprovado em locomotor, as aulas começaram a ser uma vez por semana, porque diminuiu, tipo assim, na metade a quantidade de pessoas que tinha na cátedra. Então, assim, pra você chegar lá na aula prática, você precisa estar com a matéria estudada. Minha dica é, se não deu tempo de estudar toda a matéria, vê o básico. Não vai pra aula sem saber nada, porque você vai ficar boiando lá, você não vai fazer ideia do que eles estão falando. Eles vão falar assim, isso aqui é um pé, e você vai achar que é uma mão. É literal isso, gente, porque, tipo assim, se você não sabe o que é, vai ser muito difícil pra você absorver alguma coisa daquela aula prática. Você absorve? Sim, mas vai ser muito mais difícil e você vai ficar um pouco mais atrás do que os outros alunos que estudaram, que foram com a matéria estudada. Então, cara, não perde. Estuda, se não deu tempo de estudar, estuda pelo menos o básico. Lê o TP ou então assiste os vídeos ali pra você pegar mais ou menos o que eles estão tratando na aula que você vai assistir, pra você não ficar muito perdido. Outra dica é, aproveita muito as aulas práticas, porque normalmente eles cobram da gente preparados que eles dão durante as aulas. Então, o preparado que você pode receber na hora que você que forem tomar de você um parcial pode ser o preparado que tá ali na sua mesa. Então, cara, aproveita muito os preparados, os frascos, as imagens, porque pode ser que você dê a sorte de tomarem o preparado que você estava estudando nas suas aulas práticas. Ponto muito importante, as aulas são apenas práticas, ou seja, os professores, quando você chegar lá na hora da sua aula, eles não vão te passar o conteúdo. Eles têm na mente deles que a gente já sabe o conteúdo, então vá com o conteúdo estudado. Não chega lá achando que eles vão te dar o beabá da matéria, porque eles não vão. A aula é apenas prática, eles vão dar ali pra gente preparados, ou então maquetes, ou então debater temas, principalmente em setembro, debater temas importantes pra gente saber que eles podem perguntar na hora da prova. Então aproveita muito as aulas na faculdade, porque pode ser que uma aula ali já seja resposta pra um exame inteiro seu, entende? Então, cara, não vacila. Estuda e vai para todas as aulas. Muito, muito importante para vocês saberem, o CECIM, que é o Conselho de Estudantes da Faculdade de Medicina, tem uma histoteca e uma uesoteca, ou seja, você pode ir lá, pegar um preparado de histologia, olhar no microscópio, entendeu? Pegar ossos para você estudar ali dentro da faculdade. Se eu não me engano, você pode levar alguns ossos para casa, não são todos que são permitidos. O bom desse lugar do CECIM é que lá você pode treinar speech, você pode pegar livro emprestado, você pode olhar no microscópio, você pode pegar anotações de outros alunos, que alguns alunos deixam lá, disponível para que a gente possa estudar. Alguns alunos que já estudaram essas matérias deixam anotações e coisas importantes que eles acharam úteis e emprestam pra gente. Então, cara, tem muita, muita, muita coisa disponível para você aprovar o primeiro ano. Não vacila. E por fim, durante a cursada, aproveita os seus ajudantes. Eles estão ali justamente para isso, para te ajudar na cursada. Se você tem dificuldade, não pensa duas vezes antes de perguntar. Chega nele e pergunta, olha, não entendi bem esse assunto, você pode me explicar? Eu li no livro, mas eu não tô conseguindo relacionar muito bem. Tá travado aqui, eu não tô conseguindo saber direito, nem entender direito essa estrutura, eu não tô conseguindo explicar direito. O seu ajudante tá ali para te auxiliar, para te ajudar. Então aproveita muito os seus ajudantes. E os seus chefes de cátedra também, se você tiver aí uma abertura para chegar e falar com ele. Faça uma boa cursada, isso pode te ajudar muito lá na frente. Dei aqui para vocês dicas, expliquei como que funciona o primeiro ano, expliquei as características de cada cátedra. Eu espero ter ajudado vocês extremamente. Eu espero que vocês façam um ótimo ano de cursada. Espero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo aprove nas duas matérias.
e que ano que vem estejamos todos no segundo ano da carreira. É isso, galera. Eu agradeço a vocês que ficaram até o final. Curte esse vídeo, manda para os seus amigos que vão começar o primeiro ano também. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui embaixo para ajudar a gente. E muito, muito, muito obrigada para você que ficou até o final. E é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Beijinhos!